E o nosso momento agora, depois de um bolo delicioso daquele, é cuidar da nossa pele, da nossa beleza, através de procedimentos estéticos. E nós recebemos com muito carinho aqui a médica generalista, doutora Larissa Verza. Seja muito bem-vinda, sempre aqui no Mulher.com. E hoje, quando a gente fala na área da estética, o pessoal já pensa, mas eu tenho medo de agulha, porque eu tenho medo de procedimentos, a minha amiga ficou deste tamanho, são N coisas, todo mundo tem uma historinha para contar. Você deve saber disso melhor do que eu. Sim, sempre. O pessoal sempre tem uma historinha, mas é um procedimento seguro e justamente eu quero começar por essa segurança. Né? Você, durante tanto tempo, ficou na emergência, isso te ajudou demais. Eu gostaria muito que você falasse para nós, já falando dessa tua experiência, o que te deu essa segurança para fazer o procedimento e dar ao paciente também essa segurança a partir dessa experiência? Então, eu formei na Universidade Federal de Alfenas, né, e lá aos redores eu trabalhei muito na emergência, depois eu vim aqui para Campinas, trabalhei também bastante na emergência. Emergência, para quem não sabe, é a sala vermelha do hospital, então a gente atende muitos casos graves, né, que são os casos mais graves que chegam no hospital. E com isso eu fui aprendendo na emergência não só a técnica em si, o conhecimento médico em si, mas também que tudo tem que ser feito com segurança e com cautela. Então, a gente não pode fazer nada rápido, senão a chance da gente errar é muito maior. Então, assim, o que eu trouxe da emergência para a estética, além, lógico, das coisas que podem acontecer na estética, de coisas médicas mesmo, mas também ter essa calma, essa segurança, ter essa cautela. E muitos pacientes falam que conversam comigo na consulta e sentem essa segurança. Então, eu acredito que a emergência trouxe isso para mim, assim, até... Acho que eu emano isso, não sei, mas é o que os pacientes acabam falando. Mas eu acho também que é dom, porque ninguém suporta uma emergência se não gostar daquilo que faz. Exatamente. E uma coisa que eu vejo nas emergências é que as decisões são muito rápidas. Então, no procedimento, você tem que saber exatamente o que você vai fazer para que aquela pessoa se lembre com carinho do seu trabalho e não o desespero ou a insegurança no pós ou no futuro, do que vai acontecer depois desse procedimento. E você, o que eu vi no seu trabalho, você gosta, assim, o menos invasivo possível. Essa é uma técnica que você está desenvolvendo. Sim, exatamente. Muita gente fala sobre naturalidade, isso até virou um pouco moda falar sobre isso, mas as pessoas não entendem o que é a naturalidade, o porquê ela é tão boa, né? E é boa justamente por isso, porque ela faz com que a estética seja uma construção, né? Isso diminui até dismorfismos, que é a pessoa acabar querendo fazer procedimento cada vez mais, né? Isso diminui a questão dos pós-procedimentos, das necroses, das isquemias, de todas as coisas, intercorrências que podem dar no pós-procedimento, diminui esse risco. Então, fazer as coisas naturais vai para além da estética. Ela consegue unir a estética com a saúde, que é o que eu busco nos meus procedimentos, não deixar a saúde de lado também. E isso é um passo a passo. Como é? Por exemplo, você diz que os seus pacientes já ao conversar com você se sentem seguros, tranquilos, você passa isso. Isso é muito importante nessa relação médico-paciente, seja qual especialidade for ou qual procedimento que seja feito. Agora, o que eu vejo as pessoas hoje estão muito preocupadas porque durante muito tempo se falou em exageros. Se mostrou exageros e deformações. Então as pessoas hoje sentem uma insegurança muito grande. E hoje nós estamos aqui falando da segurança desse procedimento. É importante que nessa relação médico-paciente exista essa segurança e o saber o que vai acontecer. Apesar de cada organismo reagir de uma forma, você tem essa aptidão, está apta a fazer esses procedimentos. Quando a gente fala desse passo a passo, você conversa com o paciente, dá detalhes para ele, por isso que tem essa segurança? Eu chamo de escuta ativa na área da saúde. Então, na harmonização facial, às vezes a pessoa sai de lá com a autoestima até menor, porque ela chega lá e às vezes o profissional
fala tudo que ela tem que fazer no rosto dela e ela fala, nossa, eu nem tinha reparado nisso em mim, e isso é ruim, né? Então, eu trago a escuta ativa, então eu escuto o que a pessoa tem de insegurança, o que ela não gosta, às vezes, no rosto dela, e aí depois que eu escuto ela, aí sim, eu trago tecnicamente, profissionalmente, o que traria harmonia no rosto dela e a gente constrói juntos, né, essa harmonização, não sou só eu que faço isso e, né, dito regras, então eu explico também. Então não é você que fala, assim, quer dizer, você com certeza fala o que o paciente precisa, Sim. mas a partir do que ele coloca como desejo. Exatamente, porque para mim é isso, é a segurança, a satisfação deles e a nossa relação é muito importante. Então, essa questão do pós-procedimento, né, de sempre estar conversando ali com o paciente, perguntando para ele como tá, porque muitas coisas acontecem depois de 72 horas do procedimento. Então, sempre estar em contato com eles, essa aproximação é muito importante. Agora, você estava falando da naturalidade. Naturalidade acima de tudo. Isso é um lema? É, mas também tem a satisfação do paciente. Então, tem pessoas que gostam sim, por exemplo, de um lábio maior, né? Só que comigo, ela consegue entender que as coisas são feitas com calma e é uma construção. Então, ela não vai sair numa primeira sessão com um lábio do tamanho que ela quer. Né? Angelina Jolie. Então é uma construção, é aos poucos, eu explico quais são os riscos disso, né? Então é a naturalidade, sim, acima de tudo, por conta da segurança, mas tem também uma conversa para alinhar as expectativas do paciente também. Tem pacientes que chegam assim, querendo tudo muito rápido, já, como você falou do lábio, não, eu quero ele grande, eu já quero que fique grande. Existe uma escala que você trabalha isso, ou você conversa com esse paciente, olha, muito rápido desse jeito pode não ser muito bom. Como é? É exatamente isso. Dependendo da idade da pessoa, muitas vezes elas chegam numa certa idade que acaba tendo as marcas da idade mesmo, né? As rugas, o envelhecimento, a flacidez da pele. E muitas vezes chega que quer resolver tudo na mesma sessão. E isso não é seguro, né? A gente precisa de procedimentos a cada sessão, para a gente ir levantando o rosto com calma e preenchendo com calma. Então, tudo isso eu vou explicando, não só de questão de volume, mas as pessoas às vezes procuram resultado rápido em questão de flacidez de pele também. Então, todos os procedimentos estéticos, né, que são os 3 principais que eu faço, né, que é o Botox, preenchimento e o bioestimulador de colágeno, o conjunto desses 3 que vai fazer a harmonização facial, só que sempre com calma. O que as pessoas mais pedem? Elas pedem para rejuvenescer. Então, eu sinto assim que as pessoas às vezes elas estão muito depressivas, desanimadas, elas olham no espelho e já não se reconhecem mais. E tem até um caso de uma paciente minha que estava assim, né? Ela falou que ela estava muito depressiva, não se reconhecia mais no espelho. E aí depois que ela fez a harmonização facial, e foi uma harmonização facial natural, né? Ela não mudou o rosto dela, ela falou que começou a usar o skincare, começou a usar cosmético, começou a investir nisso, começou a tomar sol, fazer atividade física, coisa que ela não fazia há muito tempo. Né? E isso para mim A autoestima dela foi lá em cima. Sim, e eu também saio feliz igual os pacientes quando eles falam isso. Não, isso é muito gostoso. Agora ela falou sobre devolver essa juventude, né? Que no rosto, quando se olha no espelho, já foi. Mas a juventude a gente não consegue eternizar, existe o envelhecimento natural. Tem uma idade que a gente consegue já iniciar esses procedimentos e que isso poderia retardar esse envelhecimento natural e manter por mais tempo essa jovialidade? Qual é a idade ideal? Assim, na harmonização facial, visando a segurança, a naturalidade, a gente não coloca muito uma idade específica, mas a gente recomenda começar uma avaliação facial já por volta dos 25 anos, né? Que aí você tendo a avaliação facial presencialmente, a gente vai sentir a sua pele, a gente vai te olhar, né, olho no olho, e aí vai ver quais procedimentos que você pode já começar a fazer agora, até para evitar procedimentos futuros. Então, muitas pessoas às vezes falam do valor, por exemplo, procedimento, um valor alto, mas justamente se você começa antes, você gasta menos do futuro. Então é o mais recomendado tanto por segurança e até para o bolso da pessoa, né? Mas é possível fazer sim, mesmo que a pele já não seja tão jovem, é possível sim, isso nós vamos falar
no próximo bloco. Hoje, com muito carinho, o Mulher.com recebe aqui a doutora Larisa Verza, que é médica especialista em harmonização facial. E o nosso tema de hoje é a jornada da beleza segura e consciente. O intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Apesar de nós termos falado no bloco anterior que o ideal para uma avaliação para o cuidado a longo prazo deveria começar aos 25 anos, porque a partir dos 25 anos a pele já começa a envelhecer. A gente fala assim, nossa, mas com 25 anos, mas é verdade. Só que esse envelhecimento, ele é gradual. E tem algumas pessoas que falam assim, mas eu já estou com 60, eu estou com 50, 45, não quero, eu quero fazer, mas a minha pele já foi, já deu. Para com isso. Nós temos hoje aqui a doutora Larisa Verza, hoje falando sobre essa jornada desse cuidado da harmonização facial, mas com segurança. E é por isso que a gente vai falar agora sobre essa pele que quer se ver jovem de novo, né? Essa pessoa, na verdade, que quer se ver jovem de novo, mas tem medo. Então a gente vai passar segurança para você. E antes disso eu quero colocar no ar uma foto e a doutora vai comentar sobre essa foto, que é justamente de uma paciente dela. Foi dessa que nós falamos agora há pouco, doutora? Foi justamente essa paciente. Vocês podem perceber que foi uma diferença muito sutil, mas a pele mesmo dela, a gente consegue sustentar ali com bioestimulador de colágeno, um preenchimento labial que muitas pessoas nem perceberam que ela fez, preenchimento labial, mas é justamente isso. Ficou bonito, ficou bem delineado. É bem natural mesmo, que é o que ela queria, né? Acaba que na região dos olhos, né, prefiro não expor a paciente, mas também deu bastante diferença, que a gente preencheu a olheira e tudo mais. Então ela se sentiu assim muito mais nova, gostou muito do resultado, ela queria também algo mais natural, igual eu falei, tem que alinhar com a expectativa do paciente. Tem gente que gosta de um lábio maior, né, um malar mais marcado, mas não era o caso dela, então ela ficou muito feliz. E olha, e a gente fica feliz também. Você lembra a idade dela, doutora? Ela tem 45, se eu não me engano. Não vou lembrar é uma idade exatamente. Onde as mulheres começam a se olhar no espelho e achar defeito. É isso? Tem muitas mulheres também mais velhas, né, até que chegam lá no consultório. Teve também uma de 63 anos. São muitos pacientes, né, mas as peles mais maduras, elas também conseguem já ter um tratamento, não precisa, não é caso perdido, digamos assim, a gente consegue sim tratar, mas sempre explicando que vai ser aos pouquinhos, justamente para a gente poder ir recuperando essa pele que acabou não sendo tratada antes, né? Então, mesmo que a pessoa já tenha mais idade, uma pele mais madura, é possível sim fazer com bons resultados, desde que seja gradativo. Exatamente, tem muitas técnicas, tem também tecnologias que a gente associa a esses 3 procedimentos principais, mas com certeza é possível. E olha, até você colocou aqui que estética não é futilidade. É investimento em bem-estar e qualidade de vida. E o exemplo da sua paciente nos deu essa segurança também, ou seja, eu não preciso fazer para que todo mundo note que eu fiz. Dá para fazer de maneira suave, delicada. Exatamente. E rejuvenescedora. Exatamente, é isso mesmo. É isso que eu busco no trabalho, mas também perguntando ali as expectativas, as inseguranças da pessoa. Às vezes uma parte do rosto é uma insegurança maior do que a outra parte do rosto. Então tudo é bem conversado e bem alinhado. Às vezes as pessoas não veem a sua imagem no espelho do jeito que as outras pessoas veem. Às vezes ela acha tanto defeito, ela acha que não está legal, não se sente bem, ela é triste. Tem gente que às vezes não gosta nem de passar batom olhando no espelho, porque fala, não, eu fico vendo, de manhã eu pentei meu cabelo, nem olho no espelho. Mas é isso que nós queremos hoje desmistificar. É possível, sim, fazer com segurança,
devagarinho e com bons resultados, porque essa é a ideia, né, doutora? Sim, é exatamente isso. É a pessoa olhar no espelho e voltar a se reconhecer, a se sentir bem. Eu sempre falo que a minha função só é realçar a beleza que já existe na pessoa. Então, ela vai se olhar no espelho e vai voltar com aquela autoestima dela, autoconfiança. Esse é meu objetivo. Nós deixamos de falar algo importante dentro do seu trabalho com os seus pacientes, que você gostaria de orientar, de ajudar, de dar dicas para quem está em casa, buscar esse desejo de rejuvenescer, de melhorar aí a sua aparência. Eu acredito que, de forma geral, se a gente unir, né, a estética com a segurança e com a saúde da forma correta, a estética ela só vem a agregar e deixar esse recado para vocês de casa, de que existem sim intercorrências pós-procedimentos. Não sei se é possível passar algumas imagens, né, que a gente vê algumas intercorrências, e isso tudo acaba acontecendo muito mais quando a gente não preza a segurança, quando a gente não preza a naturalidade, quando a gente faz as coisas com muita rapidez. Então, é isso, é basicamente conseguir fazer as coisas com calma, mas também alinhando o que você deseja para que a gente também alcance a sua satisfação. E agora, uma coisa importante, nós falamos de toda a parte boa do seu trabalho, com essa segurança, atendendo esse desejo do paciente, mas com não só a segurança, mas com os bons resultados. Mas muitas pessoas, infelizmente, às vezes não encontram um bom profissional e às vezes o resultado tem aí os seus problemas. Ela trouxe algumas imagens e nós vamos pedir a ela que comente sobre essas imagens, porque escolher um bom profissional que realmente sabe, que você sinta segurança no que vai ser feito, no procedimento que vai ser feito, é muito importante. Nós vimos agora há pouco uma imagem, eu vou pedir novamente que coloque o que houve no lábio desta pessoa, doutora. Aquela parte mais escura do lábio significa que necrosou, então é uma área que morreu, né? E muitas vezes a gente precisa tirar aquela parte, então o lábio fica deformado. E isso pode acontecer em até 72 horas depois do procedimento. Então não é no ato em si só que a gente tem que ter técnica, né? Tem que ter calma. A gente precisa desse acompanhamento no pós. E isso pode acontecer com qualquer profissional, tá? Não é somente erro técnico. A gente tem muita vascularização na face, então a gente pode acabar colocando ali um ácido hialurônico em algum vasinho, né? Ele acaba isquemiando, ele acaba fechando, não irriga a região e aí vai causando isquemia cada vez maior. Se você não tem esse acompanhamento no pós, aí sim evolui para uma necrose. Então, o mais importante é, identificou alguma isquemia, identificou que algum vasinho pegou ali no procedimento, a gente já tem que reverter né, esse procedimento para que não ocorra essa necrose. E justamente você até comentou sobre isso, nesse acompanhamento no pós, é muito importante porque você tem que ver as reações do produto, as reações do paciente, da pele do paciente no procedimento que foi feito. Exatamente, eu sempre peço foto, né, todos os dias falo, me manda foto, me manda foto. Então é essa conexão que a gente vai formando com os pacientes, né, eles na verdade, eu falo que eles não são só meus pacientes, eles acabam sendo meus aliados juntos, a gente vai conversando, a gente mantém contato o tempo todo, para que isso não ocorra de forma alguma. Nós temos uma outra foto, nós vamos mostrar também o lábio, ela falou da vascularização, pode acontecer de uma necrose. Se essa paciente tivesse tido o acompanhamento ali, olha, no pós-procedimento, com um pouco mais de rapidez, talvez não tivesse acontecido isso, doutora? Exatamente, essa foto mostra bem isso, né? Ela acabou evoluindo para uma necrose bem importante, então ela teve ali que fazer aquela cirurgia para retirada de toda, né, a pele que não estava mais viva, precisa tirar, e ficou com uma deformidade que agora só realmente com uma cirurgia plástica para a gente poder melhorar. E é isso, começou a ver que tem alteração. Se você conseguir intervir de forma precoce, não chega nesse nível. Então é muito importante procurar sempre profissional que saiba lidar
com as emergências clínicas que não são essas intercorrências, são outras emergências que podem ocorrer, por exemplo, uma anafilaxia, né, que é uma reação alérgica. Então, você tem que procurar um profissional que saiba lidar com a emergência, que saiba lidar com as intercorrências, mas que também, digamos assim, goste do que faz, porque vai te acompanhar, vai te olhar com outros olhos, não vai te olhar só com uma escultura que ele quer esculpir e ficar bonita, vai te olhar como um ser humano, com saúde, com bem-estar, com autoestima, com toda a complexidade do ser. E aí a gente volta ao início da nossa conversa com a doutora no bloco anterior, onde ela disse: a minha experiência na emergência, a minha dedicação aos pacientes, os diversos problemas, as decisões rápidas que teve que tomar durante a sua experiência na emergência, ela traz hoje para o dia a dia dela. Por isso que a conversa é importante, você conversa com seus pacientes e vai passando para eles essa tranquilidade, essa segurança e às vezes um pé no freio. Não, tudo isso de uma vez não pode, vai ter que fazer aos poucos. Sim. Isso também acontece. Isso, com certeza, mas é isso, é buscar sempre a segurança e a estética juntas, né, para a gente realmente aumentar a autoestima e diminuir os riscos das intercorrências. E eu tenho aqui a participação da Bernadette Lopes, lá de Paulínia, colocando assim: tenho visto muitas mulheres se submetendo a procedimentos estéticos e ficando artificiais. Gostei dessa doutora, bem responsável. É bem isso. Olha, doutora, eu quero agradecer demais a sua participação comigo. Lembrando que nós hoje recebemos com muito carinho a doutora Larissa Verza, médica especialista em harmonização facial. E vocês ouviram ela falar, não sei, né, quem ouviu, eu prestei atenção, porque quando fala da cidade da gente, aí já desperta, né? Falou Alfenas, opa! Ela fez faculdade de medicina na Federal de Alfenas e eu fiquei muito orgulhosa, fiquei muito feliz, porque bons profissionais, ao longo de todos esses anos, têm saído dessa universidade e é o que nós queremos. Médicos comprometidos e responsáveis, cuidando da saúde de todos nós. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E que Deus te abençoe. Continue te abençoando. Amém, obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade aqui.